Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania dessa semana, continuamos com a série de entrevistas sobre o Novembro Negro na URGS, dessa vez tratando da vida e da literatura do poeta Oliveira Silveira, importante nome do movimento negro brasileiro. Fique conosco, Estação Cidadania está no ar. O convidado de hoje é Oswaldir Carvalho, doutor em Antropologia pela URGS e pesquisador da obra do escritor e ativista negro Oliveira Silveira. Boa tarde, professor Oswaldir. Para começarmos, tu poderia falar para nós um pouco sobre a atuação militante de Oliveira Silveira na instituição do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra? Assim, Oliveira Silveira ele se torna importante para a evocação do 20, mas é um percurso que ele tem de uma forma muito anterior, né? Que ele começa lá em Rosário do Sul, onde ele nasceu em 16 de agosto de 1941, em Touro Passo, no 6º distrito da Serra do Caverá. Ele tem uma vida pampiana, né? Ele se cria praticamente num contexto de uma comunidade quilombola, que depois, no deslocamento, vai se chamar Invernadinha e Rincão dos Ferreiras. E ele vivencia uma vida dos negros agricultores, né? Isso vai influenciar a poesia dele. Mas a questão do 20 é uma trajetória que começa nos anos 70, na verdade em 69 ele já publica uma poesia 13 de maio, refutando o 20 de novembro, já no 13 de maio, que eu acho que é importante pontuar, que é 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão, liberdade de asas quebradas como este verso, liberdade de asas sem corpo, sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada, seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14, a resposta gritante, pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que minha obrigação. Quer dizer, muito antes da votação do 20, já em 69, ele coloca essa poesia refutando o 13 de maio, que era uma data rejeitada pelo fato de que o negro, no pós-abolição, ficou marginalizado, não tendo acesso à educação, morando em péssimas condições, sendo barrados em várias instituições sociais, enfim, acesso, sofrendo discriminação, preconceito. E quando é promovida a migração, substitui o trabalho que era do negro no período colonial, e o negro então ficou à margem da história. Então isso pontua o pensamento dele, né? E quando chega na década de 60, já influenciado pelo teatro experimental de negro, que é do Abdias Nascimento, movimento do quilombismo e desse movimento do pan-africanismo e do movimento da negritude, ele começa a especular acerca da necessidade de que no Estado brasileiro não tinha um reconhecimento de um grande herói, um personagem histórico, ou a maioria parte deles eram invisibilizados, como Luiz Gama, o José Patrocínio, Lima Barreto, Cruz de Souza e tantos outros. Então era necessário dar essa mudança de percepção, de pensamento, e dar um personagem que fosse uma referência afirmativa do negro. Ele vai ter contato com uma leitura no fascículo da Abril Cultural, que foi publicado nos anos 70, sobre um personagem zumbi, a personagem histórico do zumbi, que era grande personagem da história universal. E ele depois também ele vê que é suficiente com os grupos que ele se debatia, a isso nos anos 70, curiosamente, chamados pontos negros, que se mantém até hoje, os negros se encontrando nas esquinas, nas ruas do centro da cidade, né? É um movimento que, embora recrudesceu, mas ainda permanece essa ideia de chegar no centro dos bares, nas esquinas, e ter aquele bate-papo. E esses negros que se encontravam na esquina da Rua Maçom, Marechal Floriano, com a Rua dos Andrados, Rua da Praia, eles eram negros já com uma certa formação acadêmica, e muitos tinham uma ascensão social por meio de empresas públicas, né, CRT, FCE, enfim, tinham outro poder aquisitivo, e estavam nucleados nos clubes negros, o Floresta Aurora, o Satélite Prontidão e o Clube Náutico Marcelo Dias, hoje já extinto. E eles debatendo ali, eles começaram a ficar inconformados e refutando 13. Tinha o Jorge Antônio, que ele disse que era o mais indignado, que depois acabou mandando do grupo,
Mas tem um núcleo inicial constituído por Antônio Carlos Cortes, que é o último remanescente que hoje ainda é vivo, o Vilmar Antunes e o Ilmo Silveira, e o Oliveira Silveira, e depois entraram a Ana Leocádia Abad e a Nara Helena, as mulheres que se incorporaram, que inclusive é uma marca do Grupo Palmares, que tem que ter a presença feminina. E eles então propõem, com base nessas leituras desses livros, eles foram até uma obra mais consistente, que era o livro sobre o Quilombo de Palmares, do Edson Carneiro, um folclorista, e um livro foi emprestado pelo sogro do Oliveira Silveira, que foi o primeiro professor negro da URGS, um professor de biologia, agora Jorge, não me recordo o nome dele, e do livro de um português, Ernesto Enes, chamado Quilombo de Palmares, e que ali ele demonstra uma documentação que foi pesquisada em Portugal e que define o dia do assassinato e da morte do Zumbi dos Palmares, que foi em 1695. Não se tinha a data das primeiras, as levas de africanos que estavam se evadindo e criando palmares, não se tem a data do nascimento do Zumbi. E essa data, então, passou a ser precisa, e até eles fazendo considerando, bom, se Tiradentes é saudado na data de sua morte enquanto Marte, então eles optaram por essa data significativa, porque ela se reportava um grande herói que resistiu por 100 anos, né, e criando um Estado livre, democrático, antes mesmo do Brasil ter se declarado livre, né? Então, assim, uma sociedade, um Estado alternativo. Então, essa era a grande referência, esse era o grande personagem. A partir daí se constituiu e se organizou atos evocativos, não sem antes eles terem escolhido também outros nomes para serem evocados, como Luiz Gama em agosto, em outubro, o José do Patrocínio, Cruz de Souza, e aí sim, um grupo se reuniu em 20 de novembro de 1971 no Clube Náutico Marcelo Dias. Estavam presentes ali o Oliveira Silveira, a Nara Helena, o Antônio Carlos Cortes, Lília Argentina, que era uma folclorista, enfim, e um pouco em silêncio, que assistiu, quase não praticamente falou, participou da reunião, o historiador Décio Freitas. E ali foi feita então a evocação do 20 de novembro como uma data a ser reverenciada, e que depois o movimento negro incorporou essa data dos anos 70. E como é que o Oliveira Silveira vai trazer isso nos poemas dele, essa militância pelo 20 de novembro? Ele tem uma trajetória, como eu disse assim, a primeira fase ele tem poemas que tem um caráter pampiano, e mais tarde ele vai além do que eu citei aqui, o 13 de maio, ele vai recuperando também esses intelectuais, fazendo poesias em homenagem, por exemplo, ao Toussaint Louverture, que foi o herói responsável pela Revolução Haitiana, poesias exaltando o Aimé Césaire, o Nicolas Guilhem, e também ele, quando morre o Martin Luther King, no dia seguinte ele publica uma poesia no Correio do Povo, em homenagem ao Martin Luther King. Então foi um poeta bastante antenado, enfim. Mas eu acho que fundamentalmente nós temos uma proposição, digamos assim, em torno de Palmares, já com Solano Trindade, que são características um pouco, com pequenas nuances diferenciais, e com Abdias Nascimento, com o movimento quilombismo, e o próprio Oliveira Silveira, quando ele vai, então, ele cria uma poesia chamada Epopeia de Palmares, né, que é um longo poema que ele fez, mas tem uma parte do poema que eu acho fundamental, que é Zumbi, nome gravado à lança, nos contrafortes da serra, a sangue dos contrafortes da história, a fibra na alma dos negros. Palmar, palmeiras de sentinela, guarnecendo a memória de teus bravos. Palmar, arranquem todas as palmeiras e mais se encravará a raiz dessa memória. Quebrem os contrafortes e não se abalará tua glória. Queimem a história toda e verão que és eterno. Senhor historiador oficial, deixe o sobrado, a casa grande, recue na linha do tempo, mergulhe no espaço geográfico, peça licença, limpe os pés, se deixe abocanhar por um quilombo, mastigar pelas choças, meta-se no bucho do palmar, escute aí seu coração tambor e veja o fluxo, veja o sangue digno fluindo generoso nas veias caudalosas, desde o alto da Serra da Barriga, onde no rumo litoral veja num lado a história, no outro escória, e depois começa a contar. E ele tem sempre na poesia dele, ele tem um caráter de revisão da história e colocando o negro como protagonista de um modo afirmativo, né?
Ele tem, por exemplo, poesias que são, na área de literatura, se chama um processo criativo de intertextualidade, e que ele vai visitar as poesias criadas pelo Simões Lopes Neto, sobre a Negra Fulô e sobre o Negro Bonifácio, e ele faz, e do Jorge Lima, ele faz uma outra poesia em que coloca aqueles personagens, digamos assim, no ato criativo poético de uma forma afirmativa. Ele inverte a história, né? Enfim. Então acho que por si só eu posso significar assim, que não só o poema sobre Palmares, mas vários outros poemas também ele vai pontuar, digamos assim, o universo social simbólico do mundo negro, e desse um pouco o que é o pensamento do poeta. Ele sempre valorizou os clubes negros, as casas de culto, os clubes negros como lugares de memória. Ele sempre foi buscando nas origens, nos arquivos, tudo que diz respeito ao negro, no que tange a literatura, no que tange a poesia, no que tange a história, enfim, recuperando materiais de que ele mesmo muitas vezes desembolsava recursos, né, próprios para poder recuperar. Então ele acreditava que se mantivesse esse universo, desde a família negra, casais negros e esses lugares ali, devesse preservar não só a cultura negra, que já estava tão dilapidada, tão invisibilizada, mas ao mesmo tempo viesse a ocorrer um fortalecimento dos segmentos sociais negros e da cultura negra. Tu trouxe aqui que ele tinha um espaço no Correio do Povo, ou seja, na mídia. Ele também era professor acadêmico. Como é que tu define assim o papel dele nesses dois espaços? Olha, Oliveira Silveira, ele é um intelectual, como diz numa perspectiva gramsciana, um intelectual orgânico, né? Ele lutou pelos seus segmentos étnico-culturais, com o qual ele se identificava, que era a população negra brasileira. Mas ele foi, para mim, um homem multivalente, porque ele foi poeta, escritor, professor na Escola Cândido Godoy. Ele foi conselheiro da CEPIR, da Senapir, ele foi um militante muito ativo, enfim, e ele foi, então assim, ele tinha essa atividade multivalente, inclusive escrevendo artigos para a Folha da Tarde do Correio do Povo, né? Então era uma maneira também que muitas vezes o Oliveira ele não tem propriamente uma participação como se fosse assim no MNU, numa forma afetiva. A participação dele assim é diversa. E assim que ele se afirmou enquanto um intelectual negro, atuando através da sua escrita, através de eventos políticos, de atos políticos em clubes negros, enfim, através da cultura e da literatura negra, quando ele cria o Grupo Razão Negra e a Associação Negra de Cultura em 1987, e também o Grupo Semba de Arte e Literatura, em que ele mobilizava os recursos todos possíveis da prosa poética, do jornalismo, do teatro, enfim, da música, né, movimento negro. Hoje, por exemplo, nós temos entidades que ainda estão por aí, como o Afrosul, o Odomodê, que ele teve muitas participações junto com esses grupos, e hoje nós temos o Papo Poético, para além de vários outros sarais, mas que hoje é uma referência que se faz muito hoje como resultado do trabalho desse nosso poeta. E como que o senhor avalia o momento atual em relação às diferentes demandas políticas e mobilizações do movimento negro? Eu acho que tudo foi feito agora em termos de políticas públicas, eu acho ainda insuficiente pelo grau muito elevado da desigualdade social e econômica, né? E embora nós tivemos o advento como disse, desse artigo 216 na Constituição de 1988, das cotas, enfim, e de algumas políticas, enfim, que elas são muito mínimas, né, para reverter, digamos assim, o elevado grau de desigualdade e dessa pobreza estrutural que atinge, por exemplo, comunidades quilombolas, os negros que estão situados nas periferias e nos morros, enfim, em que o Estado brasileiro não chega com políticas sociais e políticas públicas. Inclusive, no governo atual, a gente vê que o governo, inclusive, retirou recursos que estariam mobilizados para atingir a população empobrecida, do modo geral, em que a grande maioria está situada a população negra. E eu acho que o que é mais paradigmático, por exemplo, é quando a gente vê que não só há uma acusação que pesa sobre o Estado brasileiro e que também é reconhecido no âmbito das nossas instituições, e que nós temos consagrado pelo IBGE e outras instituições que fazem um diagnóstico social, e que o nosso país é um país que mais mata adolescentes, em sua maioria 80% eles são negros, né? Então, ou seja, nossos jovens negros, que seriam nossos futuros cidadãos, estão sendo assassinados, né?
Então, se não há um respeito, que é uma situação limite pela própria vida, o que se esperar, por exemplo, de investimentos sociais que possa reverter esse quadro, em dar formação, trabalho, formação acadêmica ou formação técnica para que esses negros possam superar esse grau de desigualdade em que estão instalados. Mas há muita luta. A gente percebe, por exemplo, que os próprios negros assumem o protagonismo. Existem muitos cursos pré-vestibulares voltados para negros que estão localizados no âmbito das suas comunidades. Existe uma arte negra vigorosa, enfim, e que os próprios negros mobilizam uma luta para reverter esse quadro danoso, né? Enfim, que o Estado às vezes muito pouco contribui. Nessa semana, dia 20 de novembro, onde tu acha que estaria o Oliveira Silveira? Oliveira Silveira, ele estaria em cada cabelo crespo, em cada cérebro de cada negro, em cada estética negra, em cada casa de culto afro-brasileiro, em cada clube negro, em cada escrita de um poeta negro. E ali nós encontraríamos, né, como ele disse, né, encontrei minhas origens nos meus heróis antigos, né, nos meus textos, enfim, nos grilhões, enfim, encontrei-me, né. Ele estaria aí, ele estaria nessa história não contada, ele estaria naquilo que tem que ser desvelado, né, e demonstrado na riqueza que foi a presença do negro do ponto de vista de construção desse país, em termos econômicos, em termos de construção da própria identidade brasileira. Ele estaria em todos esses lugares, inclusive nos saraus poéticos. No Estação Cidadania de hoje, contamos com a participação do doutor em Antropologia Oswaldir Carvalho, rememorando a obra de Oliveira Silveira. Na próxima quinta-feira, o Estação continua com a série de entrevistas sobre o Novembro Negro, com a presença de José Rivair Macedo, professor do programa de pós-graduação em História e coordenador do NEAB URGS. E se você participa de algum projeto de extensão que dialoga com as temáticas do Estação, mande mensagem para o Facebook do DEDES ou para o e-mail dedes@prorest.urgs.br contando a sua experiência que pode vir a se tornar pauta para o programa. Estação Cidadania fica por aqui. Este programa é uma realização do DEDES, com a apresentação de Camila Bengo e Maria Ana Rodrigues, gravação e edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, às 13 horas, aqui na rádio da Universidade. Até lá!